Olá, pessoal. Chegamos então à nossa última aula do curso de Fundamentos da Doutrina Espírita, oferecido pela comunidade espiritual virtual Espírita Info. E essa nossa aula 12, nossa última aula, é sobre as penas e recompensas. Lembrando a todos, conforme está aí no nosso slide, que a apostila referente a esse curso, que é um curso voltado com a ideia basicamente para aqueles que querem conhecer os princípios básicos da doutrina espírita, a apostila está disponível em nosso site, http Espírita Info, Fundamentos da Doutrina Espírita. Nessa aula 12 sobre as penas e recompensas, nós vamos ver a parte referente do Livro dos Espíritos, a quarta parte, que se refere às consequências das atitudes humanas, considerando as duas dimensões da vida, a dimensão física e a dimensão espiritual. É praticamente presente em todas as religiões, em todas as civilizações, a ideia de que após a morte, em especial após a morte, o ser humano vai sofrer as consequências ou vai vivenciar as consequências de acordo com a vida que tenha levado enquanto estava aqui na Terra. Essa ideia deu origem a várias interpretações sobre essa realidade espiritual que as diversas religiões apresentam de maneira bastante diferente, mas quase todas elas têm um ponto em comum. A ideia de que aqueles que se comportaram bem, que viveram bem, principalmente em aspectos morais, aqui na Terra, estariam numa situação melhor, estariam num lugar melhor. E aqueles que cometeram crimes, erros, falhas, equívocos morais, estariam, de alguma forma, sofrendo as consequências negativas dessas atitudes equivocadas. Do ponto de vista da doutrina espírita, conforme nós vamos ver, essa realidade permanece. Nós, na realidade, somos regidos pelo que chamamos de lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, alguns usam a expressão lei do karma, que é uma expressão importada, vamos dizer assim, de algumas filosofias orientais, mas dentro do escopo doutrinário do espiritismo, é mais comum nós falarmos em lei de causa e efeito. A ideia básica da lei de causa e efeito, que está presente, conforme vimos, no pensamento praticamente de todas as civilizações, de todas as filosofias, de todas as religiões, é de que todos nós sofreremos o efeito das atitudes que nós tenhamos vivenciado aqui na Terra. Esse pensamento muitas vezes é expresso através de uma frase que eu acredito vocês já ouviram várias vezes, quando se diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa expressão muitas vezes se refere ao fato de que nós dispomos de certa liberdade de ação, mas a reação derivada dessa nossa ação, ela é obrigatória, ela é inevitável. Essa ideia de causa e efeito é uma ideia importante na doutrina espírita. Obviamente, não se trata apenas de uma causa e efeito simples, há muita complexidade efetivamente envolvido entre um ato que serve como causa e os efeitos gerados por aquele ato. Diversas áreas do pensamento científico têm trabalhado sobre essa ideia dessa causalidade complexa, mas nós percebemos, né, que é praticamente um consenso de que realmente cada atitude, pensamento, ideia nosso leva a uma consequência imediata ou, no futuro,
mais ou menos distante. O que nós, então, chamamos de causa e efeito é aquela ideia de que padrões de hábitos que foram estabelecidos por nós repercutem sobre nós mesmos. Dito de outra forma, nossas ideias, e vamos repetir isso várias vezes, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossas palavras, principalmente quando elas se transformam em hábitos, ou seja, comportamentos repetitivos em que nós realizamos repetidas vezes, vão gerar, inevitavelmente, uma repercussão, uma consequência, um efeito sobre nós mesmos. A natureza desse efeito, obviamente, está ligado à natureza da causa. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós vamos ver a aplicação dessa lei da causa e efeito, de causa e efeito, à vida do espírito, à vida espiritual. A lei de causa e efeito certamente é conhecida por praticamente todo mundo em relação às questões materiais, no sentido, né, de que é uma física básica mostra isso, né, de que uma ação, a toda ação corresponde uma reação. Muitos de nós já ouvimos isso, né, variadas vezes, mas aqui nós percebemos que também existe uma lei de ação e reação aplicada à vida do espírito. No Céu e Inferno, nessa primeira parte do livro, no capítulo 7, Allan Kardec apresenta 33 itens que recebem o título de Código Penal da Vida Futura, um nome um pouco chamativo e talvez assustador para muitos, mas onde Kardec vai apresentar de uma forma didática como essa lei de causa e efeito funciona em relação à vida do espírito, em relação à nossa vida enquanto espíritos. Naturalmente, como nossa intenção é apenas apresentar os fundamentos básicos, o que fizemos, e vocês podem acompanhar pela apostila, que está disponível no site, é um resumo bastante breve das principais ideias que são apresentadas nesses itens, mas sugerimos e recomendamos a todos que possam consultar diretamente o texto original, naturalmente. Nós, então, vamos ver rapidamente alguns desses pontos, mais uma vez, indicando, né, quem está nos acompanhando, a ir na obra original e ler com calma para entender vários detalhes que nós não poderíamos abordar aqui nessa apresentação rápida. O primeiro item é algo que para muitos é óbvio, mas que é preciso deixar claro. Toda imperfeição moral é causa de sofrimento e toda virtude é fonte de prazer. Isso quer dizer que a nossa condição moral está diretamente ligada aos sofrimentos ou às alegrias que nós vivenciamos. As dificuldades, os problemas, os obstáculos que precisamos vencer durante a encarnação e mesmo no mundo espiritual estão diretamente associados à nossa condição moral enquanto espíritos. As imperfeições morais, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja e aquele rol grande que todos nós conhecemos, são os geradores do sofrimento espiritual. Quando falamos, né, estamos nos referindo aqui à vida espiritual, estamos nos referindo à nossa condição de espírito. Então, quando falamos desse sofrimento, estamos falando do sofrimento moral, embora, na maioria das vezes, naturalmente, esse sofrimento moral vai se expressar também em sofrimento físico. E toda virtude, toda conquista evolutiva dá satisfação ao espírito, dá alegria ao espírito. Naturalmente, então, como já tivemos oportunidade de ver ao longo de todas essas aulas do nosso curso, nosso grande objetivo
é desenvolver essas nossas capacidades morais, essas nossas virtudes, a fim de cada vez mais estarmos livres do sofrimento, da dor, dos processos de dificuldade. No segundo item, que é uma questão importante e sempre discutida, tanto entre leigos quanto entre filósofos intelectuais, está associada à questão do chamado livre-arbítrio. Do ponto de vista da doutrina espírita, fazer o bem ou o mal é voluntário e facultativo. Dito de outra forma, o ser humano não é impelido obrigatoriamente nem para o bem, nem para o mal. Se assim fosse, se nós tivéssemos que realizar o mal obrigatoriamente ou realizar o bem obrigatoriamente, não haveria nenhum tipo de crescimento, não haveria nenhum tipo de exercício da escolha, do exercício do arbítrio, do exercício da vontade. Então, mesmo em situações graves, em que nós muitas vezes parecemos não ter escolhas, mesmo nessas situações, a opção por fazer o certo, o bem, o correto, o justo, é uma opção. Muitas vezes nós sabemos o custo para isso é alto. Se nós nos recordamos, por exemplo, da história dos primeiros cristãos, muitas vezes o custo era a própria vida. Mas é um princípio importante de nós termos em mente sempre, né? A decisão para fazer o bem ou o mal é uma decisão, no fundo, nossa. Por quê? Porque isso faz com que nós nos tornemos cada vez mais responsáveis pelas consequências das nossas próprias atitudes, palavras e ideias. Quando nós nos tornamos responsáveis, ou mais responsáveis, nós crescemos como espírito. O crescimento espiritual implica num crescimento intelectual, implica num crescimento das virtudes morais, mas, junto a esse crescimento, há o desenvolvimento de uma responsabilidade, de um comprometimento com a vida, com o universo como um todo, cada vez maior. É através, então, desse exercício que nós vamos realizando ao longo dos milênios, das nossas diversas encarnações e das nossas experiências no mundo espiritual, que essa responsabilidade, esse sentimento de responsabilidade vai se desenvolvendo. Naturalmente, só faz sentido nós falarmos sobre isso se nós consideramos que temos esse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não é absoluto. O próprio fato de, por exemplo, nós que estamos encarnados, estarmos usando um corpo físico, nos limita nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Muitos dos instintos que nós apresentamos estão impressos, são consequências de atitudes que estão impressas na nossa organização física, desenvolvida ao longo de milênios. Mas, ainda assim, e vamos insistir, é através do exercício, do enfrentamento dessas situações, muitas vezes complexas, que nós vamos nos desenvolvendo enquanto espíritos imortais. O próximo item também parece óbvio, como muito do que vamos falar, mas é sempre importante ressaltar, porque em várias filosofias isso não acontece assim. É a ideia de que essa responsabilidade, da qual nós falamos antes, é inteiramente pessoal, no sentido de que ninguém vai sofrer por erros que outras pessoas cometeram. Se nós nos lembramos, por exemplo, da filosofia vigente entre os judeus na época de Jesus, apenas para a gente citar um exemplo, havia, por parte de muitos, a ideia, na falta de uma explicação mais lógica,
né? A ideia de que o sofrimento, em especial os sofrimentos que a pessoa já nascia com ela, algumas limitações, como, por exemplo, a cegueira, eram consequências de erros cometidos pelos antepassados, pelos ancestrais, pelos pais, ou pelos avós, ou pelas gerações anteriores. Desconhecendo o processo da reencarnação, desconhecendo de que aquela pessoa, aquele espírito, já havia vivido antes em outro corpo, em outra situação, é realmente muito difícil a gente explicar perante a justiça de Deus, um Deus justo e bom, por que muitas pessoas, desde o nascimento, já estão enfrentando esses sofrimentos, essas dificuldades. Do ponto de vista da doutrina espírita, e por isso frisamos a importância desse item, a responsabilidade é pessoal. Cada um de nós está sofrendo, ou seja, está repercutindo em nós mesmos os efeitos das causas que nós mesmos geramos. Podemos não lembrar, podemos ter esquecido, pode estar no nível inconsciente, mas esse é um ponto muito importante. Então, nesse sentido, é que nós muitas vezes dizemos que não existem vítimas ou vítimas inocentes nas situações, no sentido em que alguém poderia estar sofrendo injustamente. Ora, se nós temos a crença num Deus soberanamente justo e bom, não pode haver exceções. Não dá para a gente conceber que algumas pessoas estão sofrendo porque outras cometeram erros. Nós podemos pensar assim, certamente vocês devem estar pensando nesse momento, mas a atitude de um criminoso, de um assassino, de um ladrão, causa mal a outra pessoa, causa morte, causa dor, causa sofrimento a outra pessoa. Ora, nesse caso, a pessoa está sofrendo por uma atitude que outra cometeu. Sim, do ponto de vista prático, esse mal, esse sofrimento que chega a todos nós, de maneira geral, uns mais, outros menos, vai ter um agente, vai ter uma causa imediata provocando aquele sofrimento. O que nós estamos dizendo é que este sofrimento, que porventura venhamos a vivenciar, ele tem raízes nas nossas próprias atitudes. Obviamente, isso não justifica, de maneira alguma, o mal cometido pelo outro, o erro cometido pelo outro. Mas é preciso entender que nós, ou quem esteja sofrendo, não somos vítimas inocentes nesse processo. Quando nós observamos as questões apenas do ponto de vista material, e nós concordamos, é muitas vezes difícil entender essa situação. É mais fácil enxergar a situação imediata, enxergar o mal, a causa do mal, naquele que o provocou. No Evangelho, Jesus se expressa de uma certa forma, mostrando o problema dessa situação. Ele diz assim: no mundo tereis escândalos, mas ai daqueles por que venham os escândalos. No sentido de nos lembrar que na situação evolutiva em que nos encontramos, não apenas individualmente, mas enquanto coletividade, nós ainda vamos fazer o mal e vamos sofrer o mal feito pelos outros. Mas o que está em jogo aí é esse processo educativo, é esse processo de reajuste que nós precisamos vivenciar. E, sobretudo, é preciso ter em mente que essa responsabilidade é nossa. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, tem uma frase que expressa ou resume essa ideia, quando ela diz assim: a dor que te alcança é tua,
É nesse sentido que nós estamos dizendo que a responsabilidade é pessoal. Quando nós lemos o título do livro Céu e Inferno, muitas pessoas perguntam, mas será que o Espiritismo também tem céu e tem inferno? Da mesma forma como muitas religiões apresentam essa ideia de um céu, um paraíso, onde estarão vivendo os justos e os corretos, e de um inferno no fundo da terra, mitológico, onde estarão sofrendo eternamente os espíritos que cometeram mal. O Espiritismo também tem essa ideia? Não. Quando Kardec dá o título O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, é justamente para nos mostrar que, do ponto de vista espírita, não há um lugar circunscrito no plano espiritual, nem para maus, nem para bons. O estado que o espírito vive, a situação exterior em que o espírito vive no mundo espiritual, é derivada do estado de consciência em que ele está. O que acontece é que aqueles que viveram bem, vamos colocar viveram bem entre aspas, viveram de uma forma correta, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável, muitas vezes trazem em si essa consciência mais tranquila, pelo dever cumprido, por ter tomado as atitudes conscientemente, cumprido as obrigações, os deveres que a consciência ditava enquanto na Terra. Essa sensação, esse estado de consciência tranquila, essa sensação do dever cumprido, é que dá ao espírito essa satisfação. E, consequentemente, no mundo espiritual, estará vivenciando junto com aqueles, pela lei de afinidade, que também estão nessa situação, em situação semelhante. Quando, ao contrário, o espírito está tomado por culpas e remorsos, essa consciência, que no dito popular se fala consciência pesada, vai fazer com que o espírito esteja afinizado com aqueles que também estão com esse estado de consciência, e o clima espiritual, o ambiente espiritual na qual esses espíritos se reúnem, acaba se tornando um ambiente pesado, um ambiente difícil, um ambiente onde predominam esses mesmos sentimentos de culpa, de remorso, de cobrança, etc, etc. Mas para isso não existem lugares circunscritos no plano espiritual. Essas comunidades espirituais ou essas coletividades espirituais se reúnem basicamente pela lei de afinidade. No item seguinte, é importante a gente entender também essas expressões, para que não haja equívoco, né? O item diz que todo erro é como se fosse uma dívida contraída que deve ser ressarcida, nesta ou em outras existências. Muitas vezes a gente não gosta dessas expressões, né, de dívida, de pecado, etc, etc, né? Por isso que muitas vezes nós usamos a ideia de um erro, a ideia de alguém que queria acertar ou achava que estava acertando, mas guiado pelas suas imperfeições morais, guiado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vontade de poder, pela vontade de sobrepor ao outro, vai cometer atitudes equivocadas. Mesmo nos evangelhos, quando nós lemos a palavra pecado, segundo alguns autores, alguns estudiosos, está relacionada à ideia de erro, a ideia de quem estava tentando acertar um alvo e errou aquele alvo. É nesse sentido que nós precisamos entender também a ideia de uma dívida. Não é uma expressão para ser tomada ao pé da letra. O que acontece é que, se nós fizéssemos uma comparação do estado de equilíbrio espiritual e disséssemos que isso é a economia espiritual,
Um erro cometido, baseado nas nossas imperfeições morais, é uma dívida nessa economia espiritual. Algo que vai precisar ser reparado. Da mesma forma como nós, quando pedimos uma quantia emprestado, precisamos resgatar aquela dívida, precisamos devolver aquele valor, muitas vezes, inclusive, acrescido de juros. Do ponto de vista da lei de causa e efeito, ocorre algo semelhante. Todo erro que nós cometemos é um equívoco perante a nossa própria consciência, o que implica dizer que nós precisamos reajustar a nossa própria consciência, no sentido de ressarcir este erro. A forma como nós vamos fazer isso, nessa ou noutra encarnação, ou mesmo no mundo espiritual, é totalmente pessoal. Vai depender da consciência que nós já tivermos adquiridos dessa nossa condição de equívoco, de erro. Nesse item, então, nós lembramos que a natureza dos sofrimentos, em especial os sofrimentos que vivenciamos na Terra, sofrimentos físicos, sofrimentos morais, dificuldades de relacionamento, entre tantos outros, perdas, falências, e entre tantos outros, está relacionado com os erros que nós cometemos. De tal forma que essa natureza dos sofrimentos dá uma ideia do tipo de erro, da área em que nós nos equivocamos no passado. Se nos equivocamos numa relação afetiva, traindo a confiança de alguém, muitas vezes, numa experiência seguinte, na mesma encarnação ou encarnação anterior, sofreremos o mesmo tipo de traição de confiança. Não porque a lei está cobrando olho por olho, dente por dente, mas é porque muitas vezes só compreendemos os erros que cometemos quando nós mesmos o sofremos. Como se diz na linguagem popular, quando nós sofremos na pele aquilo que fizemos os outros sofrer. Já que muitas dessas ideias, convenhamos, são bastante abstratas para a maioria das pessoas. Então, via de regra, obviamente com muitas exceções, mas via de regra, o tipo de sofrimento, o tipo de enfermidade, o tipo de dificuldade enfrentada por nós diz respeito aos equívocos que cometemos. Lembrando, e isso é muito importante, né? Principalmente quando pensamos em termos de um código para a vida futura, lembramos que existem atenuantes e agravantes para o mesmo tipo de falta. Não podemos comparar a atitude que nós vemos de uma ou outra pessoa, julgando que as consequências serão idênticas. Muitas vezes não serão, porque as causas que levaram as pessoas àquela atitude equivocada, as causas são diferentes. Se as causas são diferentes, naturalmente os efeitos serão diferentes. Duas condições ou dois elementos atuam nessas atenuantes e nessas agravantes. A intenção que estava por trás da atitude, muitas vezes nós erramos com uma intenção de acertar. Às vezes nós estamos motivados para tentar ajudar alguém a fazer do jeito que a gente acha certo e tomamos atitudes que acabam prejudicando a pessoa, prejudicando a nós mesmos. Mas a intenção positiva, se a gente puder dizer assim, muitas vezes atua como um atenuante nesse nosso processo, porque nós não estávamos motivados para fazer o mal ou para causar prejuízos efetivamente. E o conhecimento do erro, porque nós sabemos que muitas atitudes equivocadas são tomadas por ignorância, por desconhecimento das leis, por desconhecimento do processo evolutivo, por uma certa falta de evolução intelecto-moral. Então, isso também é considerado nesse processo complexo da lei de causa e efeito, né? Muitas vezes nós erramos
sem saber que estamos errando. Outras vezes, temos plena consciência de que o que a gente está fazendo não deveria ser feito. A gente costuma brincar que quando você abaixa a voz para falar de alguém, a sua consciência já está dizendo que talvez aquilo que você vai falar não seja correto, não seja bom, não seja útil. E por isso nós não queremos que os outros escutem. Quando nós queremos fazer as coisas em oculto, é porque a nossa consciência está dizendo que alguma coisa ali não está certa, que alguma atitude, alguma intenção não está correta, porque senão, porque estamos querendo fazer sem que ninguém saiba, sem que ninguém descubra. Óbvio que não estamos falando das questões de privacidade, mas estamos falando de atitudes que muitas vezes cometemos e que queremos ocultar, porque, no fundo, temos consciência de que estão equivocadas. Nenhuma ação meritória fica perdida. E isso é um consolo, é uma alegria para nós. Sabermos que, se é real, que nenhum erro passa em branco, passa batido, nenhuma atitude correta também fica perdida. No sentido de que, se o sofrimento tem essa finalidade educativa e não punitiva, embora muitas vezes nos textos a expressão que apareça seja essa, de punição, uma expressão punitiva, mas nós sabemos que o processo é um processo educativo, conforme falamos antes, muitas vezes é pelo sofrimento que nós despertamos para as realidades superiores da existência, também nós recebemos, entre aspas, recompensas no sentido da consciência tranquila, da alegria interior, da satisfação íntima, como estímulo pelas boas atitudes que tomamos. Eu acredito que todos que estão nos ouvindo já passaram por essa situação. Quando você faz algo correto, algo que a sua consciência manda, algo que ajuda alguém, algo que traz o benefício material, moral, espiritual para outra pessoa, há quase que de imediato esse sentimento de satisfação. Então, nenhuma ação boa, meritória, vai ficar ignorada no processo da lei de causa e efeito. Também a duração desses sofrimentos está associada à própria melhoria do espírito, melhoria aqui no sentido moral. Kardec, no Livro dos Espíritos, nessa quarta parte que nós comentamos, vai mostrar, e os próprios espíritos, respondendo às questões, vão mostrar que um dos maiores sofrimentos dos espíritos no plano espiritual é achar que aquelas dores que estão enfrentando, que as situações difíceis, ou que as culpas e remorsos que estão vivendo no mundo espiritual são eternos. Nunca vão acabar, nunca vão terminar. Acredito que a maioria de nós que já passou por dores, dificuldades, situações difíceis, deve saber dessa situação. No momento em que nós estamos vivenciando a situação complexa, parece que não tem fim, parece que não tem saída, parece que não tem para onde ir. E isso aumenta o sofrimento, incrementa as dores que já estejamos vivenciando. Por isso, a imensa necessidade de confiança, a imensa necessidade de fé, de coragem, de esperança, o entendimento convicto de que tudo passa, de que as dores, por mais excruciantes, por mais fortes, que a situação de dificuldade, por mais que pareça que nunca vai terminar, tudo passa, tudo passa. Essa duração desses sofrimentos, conforme falamos, está associada à mudança que nós fazemos. Uma mudança no nosso pensamento, na nossa emoção, na nossa perspectiva, para melhor, em busca de auxílio, em busca de esperança, em busca de reconforto, já é um alívio nas dores que estejamos vivenciando. É fundamental que a gente se lembre disso. E, finalmente,
para não estender mais a nossa conversa, também vamos apresentar, né, conforme está no Céu e Inferno, as condições para superar o erro cometido. Didaticamente é apresentado que, para cada erro cometido, são necessários os processos de arrependimento, de expiação e de reparação. Não necessariamente nessa ordem, obviamente. O arrependimento se caracterizaria pela consciência de que nós cometemos um erro, porque muitas vezes negamos o erro que cometemos, justificamos, explicamos, queremos convencer os outros de que nós estávamos certos, mesmo quando a atitude foi equivocada. Arrependimento, aqui nesse contexto, se refere a tomar consciência de que realmente erramos com aquela pessoa, com aquela situação, com aquela ideia. O processo de expiação é a consequência negativa devido ao erro. Praticamente todos os equívocos que cometermos vão gerar consequências negativas por tudo que falamos até agora. Essas consequências negativas, inevitáveis, conforme vimos, né? Semeadura livre, colheita obrigatória, é que geralmente é chamado de um processo expiatório. É a consequência inevitável das atitudes equivocadas que cometemos. E, por fim, é necessário um processo de reparação. Reparação é fazer certo aquilo que fizemos errado, seja em relação a uma pessoa que nós prejudicamos e agora precisamos auxiliar, seja em relação a uma situação em que nós agimos errado e vamos voltar a viver aquela situação para tomar a decisão correta, seja em relação a ideias que nós divulgamos equivocadamente, que levaram pessoas a cometerem erros e que agora nós somos chamados a divulgar ideias diferentes, renovadoras, enfim, vai ser sempre necessário um processo de reparação dos equívocos cometidos. Vimos, então, assim, muito rapidamente, né? Mais uma vez insistimos para que aqueles que estejam nos acompanhando busquem lá na fonte, no livro Céu e Inferno, esses itens e leiam, estudem com atenção, mas esperamos ter dado uma ideia geral dos princípios que regem essas consequências que nós inevitavelmente vamos vivenciar no mundo espiritual. Encerramos assim com essa aula o nosso curso de Fundamentos da Doutrina Espírita. Esperamos que para aqueles que acompanharam, tenha realmente sido útil e incentivamos todos a continuarem estudando, a buscarem grupos de estudos, a se aprofundarem, se realmente tiverem o interesse despertado por conhecer mais sobre a realidade espiritual, sobre o espiritismo e sobre si mesmo. Agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam e esperamos nos encontrar em breve, em novas ocasiões.